Versão brasileira, Herbert Richards. Então, hoje eu vou falar sobre complemento nominal. Complemento nominal é o termo utilizado para se referir à oração que é ligada ao nome, substantivo, adjetivo, advérbio, por meio de uma preposição, dando complemento ao sentido deste nome. Dá um exemplo aí, pô. Fica falando muita palavra difícil. Tudo bem, irei citar alguns exemplos. Fique longe de mim. De mim, completa o sentido do advérbio longe. O complemento nominal pode ser representado por uma oração subordinada substantiva completiva nominal, como tenho esperança de que eles irão conseguir. De que eles irão conseguir, completa o sentido do substantivo esperando. Agora você entendeu? Com certeza, Eu vou tá falar agora sobre o anotado. agente da passiva. O agente da passiva é muito utilizado em orações na voz passiva analítica e é classificado como um complemento verbal. O agente da passiva é o termo que indica quem executa a ação na voz passiva e vem sempre seguido de preposição. Quase sempre vem precedido pelas preposições pelo, pela, pelos e pelas. A voz passiva analítica segue a seguinte estrutura: o sujeito paciente mais o verbo auxiliar, mais o particípio, mais a preposição, mais o agente da passiva. Entendeu, aluno? Sendo bem sincero com você, professor, vou precisar de alguns exemplos. Então eu vou citar mais alguns exemplos, presta atenção. O esboço do edifício foi desenhado pelo arquiteto. O sujeito paciente nessa frase é o esboço do edifício, já que é ele que sofre a ação. O agente da passiva nessa frase é o arquiteto, porque é ele que realiza essa ação. Mais exemplos com voz passiva analítica a gente pode citar como: o bolo foi feito por mim, a festa foi confirmada pelos organizadores e o ladrão foi preso pelos policiais. A voz passiva sintética segue a seguinte estrutura: o verbo transitivo mais o pronome ser mais o sujeito paciente. Na voz passiva sintética não existe um agente da passiva definido, como por exemplo, realizam-se os exercícios. O agente da passiva nessa frase ele é inexistente, não tem como identificar ele. Mais exemplos com voz passiva sintética a gente pode citar como: entrevistaram-se os candidatos, vendem-se casas restauradas e leram-se as obras de Machado de Assis. Agora eu vou explicar para vocês o que é o objeto direto. Ele é o termo da oração que completa o sentido de um verbo transitivo direto, ou seja, aquele cuja preposição não é obrigatória. Por exemplo, Ana vende livros. O objeto direto está na palavra livros. Outro exemplo, eu quero um vestido. Nesse exemplo, para ser um objeto direto, tem que especificar o que a pessoa quer na frase, e nesse caso, o vestido é o objeto direto. Alguma dúvida? Sem nenhuma dúvida, professora. Pode dar o prosseguimento. Além disso, existe o objeto direto e indireto. O verbo pede mais de um complemento. Nesses casos, ele é chamado de transitivo direto e indireto. Exemplo: ofereceram esmola ao mendigo. Nesse exemplo, oferecem alguma coisa ao mendigo. Assim, esmola é o objeto direto e ao mendigo é o objeto indireto. Agora eu vou falar sobre o objetivo indireto. Ele é um complemento verbal obrigatoriamente acompanhado por preposição. Ele tem como função complementar o sentido dos verbos transitivos, que por ele só não conseguem fornecer informação completa. Conseguiu entender? Entendi mais ou menos. Manda uns exemplos aí. Como exemplo temos: meu pai gosta de música clássica. Desculpe, não posso ir à tua festa. Ou nossa próxima viagem será para a Ásia. Agora, logo em seguida, vamos explicar o objetivo indireto pleonástico. O pleonasmo é uma figura de linguagem que consiste na repetição com a finalidade de enfatizar o discurso. Assim, quando o objetivo indireto é repetido, a fim de reforçar a mensagem, é chamado de objetivo indireto pleonástico. Como exemplo temos: aos meus pais dedico-lhes este livro. Para os meus amigos comprei-lhes estes presentes. Com isso explicado, agora eu vou falar sobre o objetivo indireto formado por pronome oblíquo. Fica tranquilo, professor, que esse eu sei explicar. Olha essa explicação. O objeto indireto formado por pronome oblíquo funciona com os pronomes lhe e lhes, funcionando com o objeto indireto. Olha os exemplos. Quanto mais esperavam-lhe,
mais preocupados ficavam com o avô. Oferecemos-lhes uma viagem. É isso. Tcharam!